conseguir autorização da Anvisa, demorava. Então, olha, o que a empresa aconselhava? Ó, já compra 10, receita inteira. Porque até chegar, até ter autorização, pra tua avó não ficar sem. Mas tem uma coisa, o cara falou, tem o risco de ficar preso na alfândega. Eu falei, cara, sentido, vai custar quase 50 mil reais pra correr o risco. Eu falei, não. E, cara, não, isso é um direito, e aí baseado na Constituição Federal, baseado no direito à saúde constitucional e universal, baseado que nós, enquanto cidadãos, a gente pode se reunir em associação para mudar leis que a gente não concorda, e baseado na desobediência civil pacífica e controlada, a gente falou, não, nós vamos fazer. Foi difícil achar gente corajosa para vir junto, mas veio. O pessoal do direito, principalmente ali, tem um tabu muito grande, né? Se especializar propriamente na cannabis, o pessoal fica meio assim, né? Até mesmo quem trabalha com a cannabis também trabalha com crime, outras coisas. E eu resolvi me especializar só na cannabis. Então hoje também, além do escritório, tem a minha marca que é a Green Card Club, onde a gente pode reunir todos os cultivadores do Brasil, uma mente mestra. E tem o Marketplace também, tem a carteirinha da Green Card, que quem tem o habeas corpus para cultivo, esse tipo de coisa. A polícia bota o QR Code aqui, né, pelo seu tablet, escaneia e ali pode ter toda a documentação verificada. Entender um pouquinho mais o que é cannabis, né? Porque eu entendo que foi construído na nossa mente e no nosso entendimento sobre o que é certo e errado, de que cannabis é algo muito mal, que ela é a porta de entrada para todas as outras drogas, que ela é o caminho sem volta pro filho perdido da mãezinha que ora a vida inteira para que ele volte, né, a ser chamado de novo filho de Jesus. Mas novamente eu te convido a ouvir até o final desse podcast, e só depois que você ouvir um pouquinho de tudo que a gente vai falar sobre aqui, que você tome a sua conclusão e que você possa também abrir a sua mente e o seu coração para entender que tem tanta coisa boa na cannabis que o que é mal dela fica muito aquém da história que nos contaram. Estamos iniciando mais um quadro do Empreendecast. E hoje, gente, o assunto é para chamar mesmo a sua atenção. Eu sei que você está acostumado a ver aqui na nossa mesa empreendedores de todos os ramos, mas esse ramo, eu tenho certeza que você quase nem ouve falar que ele é um negócio, mas é um negócio altamente rentável, e hoje a gente vai entender tudo sobre isso. É o mercado canábico, gente. Estou recebendo hoje aqui no nosso podcast o Pedro, ele que é idealizador da Associação Santa Cannabis, que está fazendo história aqui na nossa região, né, no nosso estado. E estou recebendo aqui o Amado Júnior. Ele que é advogado, tem um escritório de advocacia aí em parceria com os advogados que defende o direito canábico. E nós sabemos que não é um assunto que a gente senta nas mesas por aí e ouve se falar. E eu queria primeiro agradecer vocês de ter aceitado o convite de estar aqui comigo hoje e que vocês pudessem, né, primeiro se apresentar. Vamos começar pelo Amado. Amado, eu sempre pergunto para todo mundo que senta aqui, quem é o Amado Júnior? Amado Júnior, primeiramente, é um soldado de Jesus Cristo, venho aqui amando dele e estou aqui executando essa missão tão valorosa aí com a cannabis, né? Demorei um pouco de tempo até ver que esse era o meu propósito. Há 4 anos estou trabalhando com isso, não foi fácil, né? Sou bacharel em Direito, então o pessoal do Direito, principalmente ali, tem um tabu muito grande, né? Tu se especializar propriamente na cannabis, o pessoal fica meio assim, né? Até mesmo quem trabalha com a cannabis também trabalha com crime, outras coisas. E eu resolvi me especializar só na cannabis. Então hoje também, além do escritório, tem a minha marca que é a Green Card Club, onde a gente pode reunir todos os cultivadores do Brasil, uma mente mestra. E tem o Marketplace também, tem a carteirinha da Green Card, que quem tem o habeas corpus para cultivo, esse tipo de coisa. A polícia bota o QR Code aqui, né, pelo seu tablet, escaneia e ali pode ter toda a documentação verificada. E tem o meu podcast também, o GanjaFlix. Quem quiser seguir aí, @GanjaFlix, vai ajudar bastante a gente, nosso engajamento. É isso aí, gente. Vai estar aqui, ó, o canal dele, segue lá. E tamo aí, tudo que é relacionado a cannabis, a gente tá em cima. Se for ruim, a gente vai brigar, né, Pedrinho? É isso mesmo, é isso mesmo. Tamo junto aí. Parceiraço.
E aí, Pedro, conta pra mim quem é o Pedro da Santa Cannabis, porque a Santa Cannabis já virou sobrenome, né? Virou sobrenome. Pô, Renata, obrigado primeiro por nos convidar e dar a palavra pra gente contar um pouco, né, sobre a nossa história, onde a gente quer chegar. E um prazer estar do lado do Amado, que falou bonito, Amado, amando de Jesus Cristo. Pô, ficou. E meio que é isso mesmo, assim, também. O Pedro também é esse cara que hoje, no começo não sabia, mas hoje a gente se sente que tem uma força maior aí conduzindo esse trabalho, né? Conduzindo, a gente não imaginava quando a gente começou que a gente ia cuidar de tanta gente, né? Ajudar tantas famílias e mudar o cenário nacional, né? A regulamentação que veio aí. Então o Pedro é esse cara que tem uma história primeiro com os motoboys, né? 20 anos trabalhando com os motoboys. E aí dá uma parada, meio que chegou onde tinha que chegar com o motoboy e por causa da minha avó entra a história da cannabis e aí a gente monta uma associação, mesmo processo que eu tive com os motoboys, porque os motoboys também eram proibidos, vocês acreditam? O motoboy não tinha regulamentação. Olha isso, Limbo, né? limbo aí, jurídico da cannabis. E aí, junto com o Márcio de Souza, a gente fez esse trabalho que estava lá no dia do evento. E aí eu aprendi, eu acho, como fazer isso. E estou usando a mesma coisa que eu fiz com os motoboys com a cannabis. Só que a cannabis abrange muito mais gente, porque fala de dor, né? Fala de gente que está ali à margem da sociedade esperando que alguém ajude. E a gente acabou fazendo o papel que era do Estado, né? No final, a gente cobriu um buraco que o Estado não conseguia cobrir, por isso que a gente exige o reconhecimento, a prioridade, né? As associações são um patrimônio social do Brasil, né? E como tal tem que ser reconhecidas e treinadas, valorizadas, protegidas, né? Então, esse é o Pedro. E antes da gente entrar profundamente no assunto da cannabis, eu quero pedir pra você que tá nos acompanhando até aqui, e eu sei, gente, que o meu público é muito mais cristão evangélico, então talvez você já começou assistindo esse podcast pensando o que a Renata tá fazendo aí e por que ela tá tocando nesse assunto. Mas eu quero te pedir encarecidamente, por toda a confiança que você tem em tudo que nós já construímos aqui na Prospere Agência, de que você assista até o final. E só depois que você assistir até o final, que você tire as suas conclusões e possa entender um pouquinho mais o que é cannabis, né? Porque eu entendo que foi construído na nossa mente e no nosso entendimento sobre o que é certo e errado, de que cannabis é algo muito mal, que ela é a porta de entrada para todas as outras drogas, que ela é o caminho sem volta para o filho perdido da mãezinha que ora a vida inteira para que ele volte, né, a ser chamado de novo filho de Jesus. Mas novamente eu te convido a ouvir até o final desse podcast e só depois que você ouvir um pouquinho de tudo que a gente vai falar sobre aqui que você tome a sua conclusão e que você possa também abrir a sua mente e o seu coração para entender que tem tanta coisa boa na cannabis que o que é mal dela fica muito aquém da história que nos contaram. Então, você vai preferir acreditar a vida inteira numa história que te contaram ou numa realidade que está acontecendo aqui e agora? Então esse é o meu convite. Pedro, eu não podia deixar de falar, porque eu sei que o meu público, fora que vê essa thumb, já vai achar bem esquisito, né? Porque não é realmente o público que está acostumado. Mas eu acho que do mesmo jeito que eu tive que deixar os meus preconceitos de lado para poder ouvir falar e entender sobre qual é o processo que está acontecendo agora, eu acho que muita gente que está nos assistindo também precisa disso. Total. Então, eu queria que a gente pudesse começar falando contigo, Pedro, a respeito da Santa Cannabis, para que as pessoas pudessem entender o que é a Santa Cannabis. Cara, eu comecei por uma necessidade pessoal da minha avó. Quase todas as associações que tem no Brasil foi por isso, pela dificuldade de acesso. Né? O acesso para cannabis já existe há muito tempo, mas para quem tem dinheiro. Para quem viajava para fora, que trazia no avião, aquele que tinha condição de pagar um médico caro, que entendia, que eram pouquíssimos. E tinha na farmácia também, tem na farmácia um remédio que é o Mevatil ou Sativex, dependendo do lugar, ele tem o nome, que já tinha 50% de CBD e 50% de THC, que é os componentes da cannabis, né? Da cannabis que hoje a gente chama de medicinal, mas que é a mesma planta, só que em proporções diferentes, com aconselhamento médico, com acompanhamento médico, e para cada tipo de doença você tem um tipo de produto, né? E quando a gente começou, a gente não tinha muita noção do que estava fazendo, mas a gente sabia que era um dever de cidadão.
Eu não tinha condições. Para comprar o remédio da minha avó ia me custar 3.800 por mês. Eu tinha que comprar 10 frascos, porque para conseguir a autorização da Anvisa demorava. Então, olha, o que a empresa aconselhava? Ó, já compra A 10, receita inteira. porque até chegar, até ter autorização, para tua avó não ficar sem. Mas tem uma coisa, o cara falou, tem o risco de ficar preso na alfândega. Eu falei, cara, Meu sentido, Deus. vai custar quase 50 mil reais Uhum. para correr o risco. Eu falei, não. E, cara, não, isso é um direito, e aí baseado na Constituição Federal, baseado no direito à saúde constitucional e universal, Uhum. baseado que nós, enquanto cidadãos, a gente pode se reunir em associação para mudar leis que a gente não concorda, e baseado na desobediência civil pacífica e controlada, a gente falou, não, nós vamos fazer. Foi difícil achar gente corajosa para vir junto, mas veio, né? Então teve um grupo de pessoas, a Raquel que tu conhece, o Pedrinho, meu filho, a Júlia, o doutor Jefferson, psicólogo, o doutor Tobaldini, médico, algumas pessoas contribuíram, algumas não... Os preços profissionais aí que abriram um caminho. É verdade, Pô, parabéns pra perigoso, vocês. É perigoso. Há 7 anos atrás, Não, então... mas, alguns que não podiam participar diretamente, mas outros indiretamente. Doutor Renato Boabage, criminal aqui também. Doutor Walter, advogado sempre que tem que estar próximo da causa jurídica de uma associação, porque é ele que vai dar os caminhos legais para a gente fazer as coisas. Então, são pessoas assim que precisam estar com a gente. E aí a gente juntou esse grupo e começamos os jardineiros. Aham. Esse é o cara que planta, que produz, que o Amado fala muito bem, defende muito bem com essa ferramenta que ele criou. E aí juntamos essas pessoas e falei, olha, a gente vai começar um processo que tem um risco, mas se a gente for organizado e tiver todo junto, a gente está do lado certo da história. A gente tem que desafiar o Estado e o status quo que a gente está aqui cuidando de pessoas. E vamos mostrar o que a gente está fazendo. Cara, e foi isso, a gente fez com muita coragem, e aí, quando começa a dar resultado nas mães, principalmente, a gente encoraja, porque os 3 primeiros meses, Amado, eu tinha medo, quase não dormia. será que eu tô do lado certo? A minha esposa apavorava isso agora que tava tudo sossegado, porque arranja essas coisas para fazer, tirar o sono da gente. Cara, mas depois no 3º mês, que você começa a ver as mães te mandando mensagem, cara, eu quero agradecer, eu nunca vi meu filho assim, a melhora dele foi incrível. Meu sonho era ver meu filho sentado, com 17 anos, que eu espero para ver ele sentado, agora ele tá sentado. A prova social é brutal mesmo. Aí, cara, quando você ouve isso, você fala, cara, agora vamos. E eu falava, olha, mas tem um risco. Se você for preso, a gente vai junto, a gente vai te acorrentar lá. E aí a gente falou, cara, vamos embora. Eu acho que não. A força, por isso que eu digo que a gente começou, mas tem uma força superior da Santa Cannabis, tem a entidade e a entidade lá em cima que comanda tudo isso, né? Que escolhe pessoas como o Amado, como você, como eu, como o Maurício, como várias outras pessoas que vão chegando e que eu não sei de onde essas pessoas aparecem e falam, eu quero participar disso. E aí a gente não tem mais, não é mais a gente que conduz, a gente é só um instrumento fazendo o que a gente faz de melhor, que é cuidar dos outros. Assim. Que demais, né? E Amado, como que você teve a ideia brilhante de olhar para o cenário e falar assim, eu vou empreender num ramo onde ninguém quer estar, onde eu sei que eu vou ter que pavimentar, né? Você teve que ir ali fazer uma picadinha também, vamos dizer assim, para ir pavimentando esse espaço, para que os advogados vissem que isso realmente é um negócio também, né? Porque empreender na área do direito é isso, é ter a coragem de falar assim, não, eu vou trabalhar num nicho onde ninguém tá olhando e vou atrás desses clientes, porque tenho certeza que não é todo dia que bate alguém lá na tua porta e fala assim, ô Amado, tô precisando da tua ajuda para isso. Como que foi esse processo e essa decisão? Então, eu já tinha meu escritório, já fazia um ano e pouco. Eu já tinha lançado algumas outras teses e eu sempre gostei da questão de tese de massa, né? Meu escritório ele foi aberto com a intenção de ser um escritório de massa. E eu tentei algumas outras teses disruptivas, até algumas disruptivas demais. E aí eu pensei, e aí eu estava num evento da OAB de Direito Penal, um summit. Eu encontrei a doutora Raquel e ela me deu um alô assim, Amado, isso pode acontecer, dá de ser feito. E eu não tinha ideia. Faz uns 6 anos atrás, não me recordo, algum tempo atrás. E
quando ela me comprovou ali que dava certo, eu falei, vou tentar fazer também e tal. Aí do nada, assim como o Pedrinho fala, as coisas vão se encaixando, parece por forças sobrenaturais, né? E aí veio um cliente para mim do nada, assim, apareceu. E aí eu fiz, deu certo, comecei a fazer, deu certo. Antigamente gravava com um celularzinho J5 com a tela toda quebrada, aí comecei, fui na consistência. E hoje já ajudei aí mais de 150 famílias a ter sua medicação em casa, a ter a segurança da sua família. Muito legal mesmo quando a gente vê uma mãe agradecendo a gente pelo nosso trabalho, ou um pai, que às vezes o filho dava muita convulsão, ou que tem filho autista, né? Tem vários pais de amigo que tem Parkinson, e quando eles vêm agradecer a gente, faz a gente ver que tá do lado certo da força, né? E só que não é fácil mesmo, é uma estrada bem árdua, né? Porque até os próprios colegas da gente de faculdade, até, por exemplo, o meu pai era policial federal. Olha só. Então, para ele ficou meio assim, só que como ele sempre viu que eu sempre fui disruptivo, sempre quis ser. Acho que é porque tudo já é preparado, né, na vida da gente, a gente só é um elemento ali que vai caminhando em frente, então, isso aí tudo acho que já estava preparado na minha vida e eu acho que não tem mais possibilidade de eu parar de trabalhar com a cannabis, porque, primeiro, que eu nem trabalho. A minha esposa até fica falando para eu parar de trabalhar, porque eu não sinto que eu estou trabalhando. Eu faço o que eu amo e minha meta é ajudar mais pessoas que eu puder aí, até a cannabis ficar tão desburocratizada, tão semeada aí pelo Brasil inteiro que não precisa mais de mim. Aí eu vou fazer outras coisas. Pedro, vai. Vai, porque é um caminho que tá começando agora, né? Pedro, de acordo com toda a experiência que você tem, quais foram, assim, as doenças diferentes que você já viu médicos receitando cannabis? Porque às vezes a gente ouve falar muito sobre o autismo, muito sobre a fibromialgia, mas eu sei que tem um leque gigante aí de coisas que às vezes as pessoas que estão de casa nem sabem que se ela tem essa condição, ela pode questionar o médico dela, porque, gente, ninguém tá preparado para falar sobre o assunto. É tão novo falar sobre isso que até os médicos, às vezes, precisam desse questionamento. Doutor, ouvi falar que a minha condição pode ser tratada com isso. O que o senhor acha? Talvez você vai também plantar, né, uma dúvida na cabeça desse médico para ele também ficar mais informado, ficar mais especializado para saber se é a melhor solução. Mas eu queria que você pudesse compartilhar quais foram os casos que você viu lá, assim, que... Cara, assim, ó, para você ter uma ideia, é assustador o que eu vou falar agora, mas a gente atende lá 800 CIDs diferentes. Uau! São 800 códigos diferentes de doenças que eu nunca ouvi falar na vida. Se você falar assim, uma que causou uma estranheza que a gente não imaginava, era glaucoma, por exemplo. Nem imaginava que seria bom para glaucoma, mas tá mostrando. Mas aí você tem casos que chocam a comunidade médica, porque o que as pessoas precisam entender é que cannabis não cura nada. Ela melhora a qualidade de vida. Então, para qualquer doença que você der, algum efeito positivo vai dar. Seu corpo vai equalizar na saúde. Nós temos um sistema chamado endocannabinoide próprio para processar cannabis. Né? Eu acho que é o único sistema próprio para processar uma planta. Eu nunca ouvi falar isso antes. E hoje tem um sistema para processar o alface. A mesma coisa isso. Então, quer dizer, a gente tem um sistema, a gente produz cannabis endógena, que o nosso corpo produz. O leite materno é cheio de CBD, né, de endógenos. Então, o nosso corpo produz. Chega a uma certa idade, ou por algum problema de saúde, do sistema nervoso, principalmente do sistema nervoso, ela começa a dar bons resultados. Né? A gente tem os receptores, que chama CB1 e CB2, espalhados no corpo inteiro. Mas quando eu falo corpo inteiro, é no corpo inteiro. Na mão, nos braços, na perna, no pé. Mas onde mais ele tem? No cérebro, coluna vertebral, sistema nervoso e sistema digestivo, que é o segundo cérebro. Sim. Né? Então, quando você reforça esse sistema, e como que a gente descobriu isso? Porque um pesquisador falou como que uma planta pode interferir tanto na saúde, precisamos estudar. E aí eles descobriram que o fitocannabinoide, que é o da planta, tinha receptores que mimetizavam esse fito em endocannabinoide, melhorando a saúde de forma geral. Então você equaliza a saúde, né? Então quando você dá para qualquer tipo de doença,
Parkinson, ou algum transtorno, como transtorno de autismo, transtorno bipolar, TDAH, você acaba trazendo uma qualidade de vida onde desacelera os pensamentos, onde o seu corpo fica mais integrado com a saúde, você dorme melhor, seu intestino melhora, a pele melhora. Então é isso que causa essa surpresa, né? Mas para isso você tem que ter um acompanhamento médico bom, né? Um acompanhamento médico que entenda sobre o sistema endocannabinoide, né? E eu acho que esse é o grande gargalo agora, fazer com que os médicos antigos, porque os novos já estão despertando. Sim. Mas a gente precisa que os médicos antigos entendam, né? Que tirem o preconceito, que às vezes não é preconceito disfarçado de não entendimento total de como funciona. Às vezes quer passar o medicamento ele também, porque a farmacêutica vai lá no consultório e também tem os benefícios de indicação, a gente sabe que isso existe, é uma coisa normal, né? Sim. E também tem isso, né? Total. A gente hoje tem por isso que eu falo, a gente tem um trabalho foram 100 anos de proibição, né, Amado? E a gente tem agora aí pelo menos mais 100 anos para mudar tudo isso. E voltar ao normal a ser como era durante 12 mil anos aí para trás. Né? Exatamente. Uma outra coisa é a planta das mulheres, né? Sim. Endometriose, cólica, fibromialgia, regulação hormonal, né? O THCV. Agora a gente está vendo que é um canabinoide novo, que é ótimo para regular a questão hormonal tanto da mulher quanto do homem, né? Então eu acho que vem uma nova era aí, e eu acho que é isso que assusta as farmacêuticas, porque é uma planta que você não depende da farmácia. Se você realmente quiser e ser um rebelde, você cultiva e faz seu óleo em casa. A Santa ensina a fazer o óleo em casa, inclusive, né? Porque a pessoa que está lá no interiorzão, que não tem acesso, cara, aprende a plantar, faz seu óleo em casa e cuida da sua saúde, que fica independente, não depende nem de associação, nem de estado, nem de empresa, nem de ninguém. Tem um daquele vídeo no Nordeste que todo mundo plantava na cidade, assim, tinha até na praça, né? Aquilo ali é o nome, né? Cara, esse utopia que lembra a gente, a chegar lá, tudo de bom. Tinha na praça, né? Tinha na praça, na casa. Era normal. Mas eu acho que as pessoas esqueceram, e agora eu vou falar o nome, né? Que a maconha é uma planta. Eu acho que o princípio do preconceito começou quando se esqueceu que maconha é uma planta. Sim. E que sim, tem quem usa ela para fins recreativos e que não tem doença alguma e que quer só ficar tranquilo, chapado. Tem. E eu acho que essa pessoa está certa? Talvez não. Talvez seja usando como uma fuga, talvez seja... Mas a culpa não é da planta, gente! Se medicando, sem nem saber. As pessoas falam que às vezes é recreativo, mas a via é vaporizada, também é terapêutica. E às vezes a pessoa está ali se medicando de uma forma empírica e ainda é taxada como... E aí agora eu vou entrar num assunto bem polêmico, porque muita gente às vezes vê a gente agora, não imagina o nosso passado, né? E sim, gente, choque, mas eu sou uma ex-usuária de drogas. Choque você que nunca ouviu eu falar sobre isso antes, mas sim, sou uma ex-usuária de cocaína. E eu posso falar pra vocês, a maconha não tem nada a ver com a cocaína na minha vida. Eu nunca vi ninguém fumar um baseado e roubar um banco. Não, eu nunca vi alguém fumar um baseado e falar que quer cheirar uma carreira de pó depois. Pelo contrário, tá? Existem pesquisas dizendo que para uso de crack, se eu não me engano, tem uma pesquisa rolando em São Paulo até, e outra na Inglaterra, em Londres, alguma coisa assim, que na hora da fissura, se você tiver a dose certa de cannabis, segura a onda da fissura. Então, toda vez que você tem a fissura, no processo que você tá saindo, né, o começo é muito difícil. Então é uma redução de danos. Você consegue usar a cannabis para ser porta de saída, por incrível que pareça. E o que eu ia dizer, Pedro, é sobre isso, porque às vezes eu ouço muita gente falar que a porta inicial da droga é a maconha. Não é não, gente, é o álcool puro. A droga só aconteceu na minha vida porque eu bebia até me passar, e aí a hora que você se passa, você baixa o seu crítico e qualquer coisa que te oferecem, você experimenta. Qual que é o teu time de futebol? Corinthians. Aê, vai Corinthians. Tudo bem, você tá na saída do jogo do Corinthians contra o São Paulo, você tá com a camisa do Corinthians, vem 40 torcedores do São Paulo bêbados.
Você preferia que ele estivesse bêbado ou chapado? Sem dúvida, chapado. Não tem como. Por quê? Porque um cara chapado, a única coisa que ele vai querer fazer é sair dali pra comer, pra ir com os amigos, Se tiver brincar. bêbado, já é Mas se é Tem bêbado, preguiça já de vem... brigar. Não Tem existe. preguiça de brigar. Ela Então, não vai brigar. Às vezes, principalmente no meu meio, no meu círculo, sabe, gente, que é um círculo mais cristão evangélico mesmo, a galera não sabe do que elas estão falando. E não é todos os lugares que a gente tem a liberdade de falar sobre o assunto, até porque eu não fico falando do meu passado, porque tem gente que não tá preparado. Sim. Nem pra poder saber de onde que eu vim, o que eu fui, o que eu fiz, né? Não estão. Mas eu acho que chega um momento que a gente precisa abrir realmente a caixinha preta e trazer as pessoas pra esse mundo de realidade. Total. Então, eu acho que o único problema da maconha é estar na mão do traficante. O dia que a maconha sair da mão do traficante, a gente resolve um problema geral da sociedade. Porque sim, a mesma mão que vende a maconha, vende a cocaína, vende o crack, vende o êxtase e por aí vai. A maconha não é mais a fonte de renda dos traficantes faz tempo. Muito sabe? tempo, muito tempo. Mas mesmo assim não deveria estar na mesma prateleira. Não. Mas Deveria. é isso que Deveria. é sobre isso que eu estou dizendo. Por que que nós estamos colocando uma planta na mesma prateleira aonde o negócio é misturado até com gasolina? Tipo, não faz sentido, não faz sentido mesmo. E aí, de novo, eu trago a reflexão para todo mundo que estiver nos ouvindo. Se você parar para observar e conversar com qualquer usuário de droga, e pode até ser que ele fume um baseado, mas que horas que ele fuma um baseado? Na hora que ele já tá acabado, destruído, cansado, que ele precisa desligar a mente dele acelerada por causa de qualquer outra droga, ele vai lá e fuma um baseado pra ele dormir. Pra ele comer, porque, como eu disse, a cocaína tira 100% da tua fome. Mas Você não sente fome, e se você for em qualquer festa da alta sociedade, não é maconha que tá rolando lá. Não né? é, gente. Não é. É outras coisas. É cocaína, é MD, é êxtase, é tudo, qualquer outra coisa química, mas com certeza não é maconha. E por muito tempo eu tive muita vergonha de falar do meu passado, de onde eu saí, pra onde que eu me coloquei. Porque, que nem eu disse, não é todo mundo ainda que está preparado pra poder ouvir essas histórias. Só que chega uma hora que você tem que falar. Por quê? Porque você vê pessoas. Eu tenho, infelizmente, um histórico na família de fibromialgia, né? Minha avó é fibromialgica e minha mãe também. Um dia, eu fui conversar com a minha avó a respeito da gente marcar uma consulta pra... Meu Deus do céu, quase apanhei. Quase apanhei. Falei, vó, vamos marcar uma consulta com a senhora, com um médico, nananã. Não, porque um dia eu tomei o da Cidinha e eu... Falei, vó, a senhora não sentiu foi nada. Tudo isso era a sua cabeça falando que a senhora sentiu alguma Também não era coisa. medicamento pra ela, era medicamento da Cidinha, da problema da Cidinha. Exatamente. E tem isso, aí a pessoa acha Vou que dar uma a dica receita pra da pessoa você. funciona. Maria, pra você não tá ouvindo. Não fala, só fala assim, vó, vamos no médico, tem um tratamento revolucionário natural, vamos lá. E aí o médico, deixa que o médico fala, que daí muda tudo. Muda tudo, né? O médico que estudou vai saber, no caso da minha avó, eu tive o mesmo problema. Uhum. Na minha família, ninguém falou, não, você não vai dar maconha pra voz. Tá maluco? Vai piorar, e se piora, como é que a gente vai ficar se piorar? Dá um treco Nossa, na e o velha. medo, né? Uhum. Aí eu falei, cara, então vamos levar no médico. E aí uma tia minha falou, tá, não, vamos no médico, ouvir o médico, mas vamos só ouvir primeiro. Cara, chega lá, 1h30 de médico, o cara desmonta qualquer preconceito, entende? Ele explica cientificamente como funciona, e aí você faz um teste. E aí, no caso da minha avó, a gente percebeu, assim que deu óleo, meia hora, 20 minutos, meia hora depois a gente percebeu a mudança. Que não foi nada demais, ela simplesmente relaxou. A minha avó vivia tensa por causa dos remédios, com o olho desse tamanho, travada. Alguém tinha que tirar ela de um lugar para o outro, dar comida na boca, daqui a pouco você dá o óleo. A gente ficou, deu óleo na boca dela, ficou eu e minha tia olhando assim, esperando, vamos ver o que vai acontecer. Aí daqui a pouco a avó foi assim, ó. Descansou o olhar, a postura, os braços. Olhei pra minha tia e falei, cara, tu viu isso? É isso. Só por isso já melhorou. Uhum. Né? Mas daí depois de 3 dias a minha tia me liga, olha, Pedro, é impressionante, a avó tá acordando de madrugada chamando a cuidadora pra ir no banheiro, coisa que ela fazia xixi na fralda, tinha que usar Pô, fralda. daí é uma evolução boa. Em 3 dias. Porra. E aí, na semana eu fui e ela veio abrir a porta. Um mês depois ela tava querendo fazer o cabelo, a unha. E reduziu a Uau. quantidade de medicação Voltou que ela tomava? Autoestima Reduziu de se cara, cuidar. ela tomava 8, hoje ela toma 1 que não pode deixar, que é o Prolol. Aí, ó. Minha E tia aí a falou, briga das farmacêuticas, né, Pedro? Aí não compensa. 8 medicamentos.
agora ela só toma um e a cannabis. Semana passada E eu liguei aí? pro Pedrinho pra poder receber meu pai lá na Santa. Lá. E deu certo? Deu certo. Ele já tá agilizando tudo lá, já fez a consulta aí. Legal. Olha só. Aí também dei pra minha sogra, levei lá pro cachorrinho da minha sogra também. Mas é entender o que de fato é a planta, qual é o potencial da planta e o que a gente faz com a planta. Né? E o que a gente faz com ela? Eu acho que é o principal do assunto que a gente tinha que trazer aqui. E, Amado, eu queria que você pudesse explicar pra gente o que de fato é direito canábico. O que é isso? Vamos lá, direito canábico é a única via, é a única alternativa que o cidadão ele tem para fabricar sua própria medicação legalmente. O que seria a medicação? Plantar maconha, plantar cannabis. Primeiro é bom a gente dizer que cannabis e maconha são a mesma coisa, né? Às vezes é um tabu, as pessoas ficam, cannabis tudo bem, e maconha? Não, maconha não, mas é a mesma planta. Exato. Né? Uma foi demonizada há uma eternidade E a outra e santificada. a outra agora é santificada por causa da Santa Cannabis aqui. Isso, pronto. E aí eu consigo o habeas corpus para essa pessoa poder cultivar medicação, né? Geralmente fica ali em torno de 99 plantas por pessoa. Pode ter estoque dessa medicação em casa, né? Fica ali em torno de 1 quilo de flores em casa. Tem as extrações também, como os óleos, as balas de goma. Aí também tem a sua quantidade. Pode viajar de avião, né? Com todas essas medicações. Pode transitar em todo o território nacional. Pode ter a carteirinha do Green Card, que daí tem a documentação aqui, né? Que sobe ali. Então, tudo isso causa uma segurança, porque você imagina se você tem um problema, ou um filho seu tem um problema, você não tem condições, porque um tratamento, o Pedrinho falou, perto de 55 mil, mas isso há 7 anos atrás. Hoje em dia não tem um tratamentozinho aí que não deu 80 e poucos mil por ano. Então é muito difícil realmente ter acesso a essa medicação. Enquanto o Estado não custeia, muitas vezes também o Estado custeia, mas a pessoa precisa de um tratamento mais específico ali, né? Sim. E aí a gente vem com esse remédio constitucional, que é o habeas corpus preventivo, para a pessoa não ter a sua ficha corrida manchada. Sim. Porque imagina se seu filho tem autismo, você tem um emprego, e aí você planta ali para tentar uma medicina para o seu filho, e aí você tem algum problema com a polícia, uma denúncia, alguma coisa, você perde seu trabalho por aquilo. Sim. Ou às vezes você mancha a sua ficha corrida, aparece uma oportunidade de trabalho, que você tem que mandar uma certidão negativa criminal, já não tem mais. Então isso aí é para manter as pessoas na razão. Eu vejo que esse sistema que a gente adotou aqui no Brasil, muitas vezes eu acho que ele é melhor até do que o do próprio Uruguai, que é legalizado, né? Que propriamente não depende de um habeas corpus e nada. Assim, lá são só 6 plantas, aqui a gente consegue muito mais e aqui a gente consegue extrações também, como AIS, para poder fabricar, tem em casa, né? Muitos médicos prescrevem, a gente vaporiza e bem tranquilo. Então, eu acho que a situação do Brasil tá indo a passos lentos, mas estamos chegando, vamos chegar muito mais na frente ainda, e é por causa de precursores como o Pedrinho aqui, né? Como todo o pessoal da Cannabis que está conosco aí vem fazendo. A gente ainda tá com aquele pavimento de barro, assim, daqui a pouco vamos estar com a avenida aí asfaltada, graças a esse pessoal aí excelente, né? A todos, né? Acho que é a união de todos nesse momento, né? Acho que o que a gente deu um passo agora na Anvisa foi muito importante. Né? Fala sobre isso mesmo, Pedro. O que a Anvisa aprovou? O que mudou entre antes dessa determinação da Anvisa para agora? Cara, a Anvisa, o governo federal demorou para fazer isso, né? Mas sempre demorou. Às vezes eu acho que o atraso tem a sua vantagem. Eu acho que foi isso que a Anvisa fez, está tirando vantagem do atraso. Né? E fazendo uma regulamentação, ela fez 3 regulamentações, né? Uma regulamentação para o cultivo industrial, onde as pessoas vão poder, o agro e a farma vai poder plantar Com fins lucrativos. com fins lucrativos, Olha. mas para fornecer na farmácia um tipo específico de medicamento que é até 0,3 de THC, Tá. o que é muito limitante. É difícil de produzir. Não, é difícil de produzir e não atinge muita gente, né? Porque muita gente ficou de fora. Fibromialgia fica de fora, fibromialgia precisa de THC. Entendeu? Precisa de mais componentes. Mas foi um passo que ela deu seguro, porque isso já está consolidado no mundo e falou, cara, e ela estava sofrendo pressão. É sempre bom lembrar que a Anvisa só fez essa regulamentação por pressão. Quem pressionou? A indústria, Sim. através de um processo no Supremo Tribunal de Justiça.
as associações, através dos movimentos sociais de associações, e os institutos de pesquisa, como Embrapa e universidades que queriam pesquisar. A gente está no ano de eleição. Sim. Então, o governo federal falou, cara, é o seguinte, a gente precisa regular. Então, vamos separar em caixas diferentes. Faz uma regulamentação do que dá para a indústria, faz uma regulamentação do que dá para a pesquisa e faz uma regulamentação para as associações, e isso é inédito no mundo, com uma ferramenta chamada Sandbox, que é uma ferramenta de um ambiente regulador sob controle, que foi usado para as startups, né? É usado para as startups. Então, o que ela diz, essa regulação? Olha, as associações, elas vão participar de um edital e trazer aqui modelos de trabalho, modelos produtivos, modelos de pesquisas com novos produtos. Se autorregular? Vai apresentar um modelo de negócio estruturado, com todo o passo a passo e processo desenhado. Exatamente, para validar com eles, com boas práticas farmacêuticas, com boas, mas que não é indústria. Então, e aí tem uma oportunidade muito grande, né? Por isso que agora convidei o Amado aqui, estou convidando todo mundo que é de Santa Catarina para um movimento chamado Movimento Catarinense Pro Cannabis. Esse movimento, qual que é o intuito dele? Fazer com que todas as pessoas de Santa Catarina que têm interesse em participar disso, seja o pequeno e o médio produtor, seja o pesquisador de universidade pública, estadual, federal ou privada, seja ele o farmacêutico, o químico, o agrônomo, o enfermeiro, o assistente social, todas essas pessoas que querem participar disso, se cadastrar nesse movimento, para a gente mostrar que Santa Catarina consegue produzir aqui cadeia completa, desenvolvimento de pesquisa, e encaixar isso dentro desse sandbox regulador. Porque daí a gente vai estar à frente da indústria, fazendo com que o dinheiro fique aqui, desenvolvimento econômico. Por exemplo, a gente pode pegar e dividir Santa Catarina em 5, 6 regiões, e cada região plantar para 5, 10 doenças. E a gente vai ter, e o governo, só que qual que é o lance? O governo tem que garantir que esse remédio aqui, que é produzido aqui, que a associação processou, ele vai botar no SUS dos municípios sem ter o lucro dos acionistas, porque aí tem uma boa bocada. A gente não tem compromisso com o acionista, a gente tem compromisso com resultado, com excelência, com paciente. Né? O que é uma associação? A Associação Santa Cannabis, ela não é uma associação só para fornecer remédio. Ela é um ambiente onde reúne setores da sociedade para fazer com que esse poder produtivo e financeiro da cannabis seja de todos. Se tivesse fins lucrativos, vocês não tinham doado lá quantos por cento da produção do ano passado? 30%? Cara, a gente doa em média 30% da produção para pessoas que não podem pagar e para pessoas e para universidades. Estamos com 41 pesquisas e 20 grupos de projetos sociais que vem aumentando, que recebem o medicamento completamente de graça. É bom lembrar que na Santa Cannabis, por quem está no Cade Único ou no Bolsa Família, recebe o remédio de graça. Quem paga para aqueles que não podem pagar. A gente faz socialismo na prática aqui, de verdade, não é de conversinha. E, então é um modelo que mostra que dá certo, que a gente está no caminho certo, mas precisa da chancela do Estado. O Estado é o maior cliente hoje da indústria, né? Quem que compra mais? É o Estado. Você vai comprar da indústria farmacêutica de outro estado, ou você vai comprar do produtor pequeno e médio rural aqui, né, sem atravessador. Mas para isso a gente precisa estar todo mundo unido. Acabei de convidar o Amado para te convidar também. Pode contar com o meu apoio. Para a gente ir junto nessa empreitada. Tá gravado. Mas é sobre isso, né? Eu acho que se a gente realmente se unir, a gente acaba disseminando mais a ideia, mostrando que não só no caso das associações, eu sou fã de associação, né? Eu falo que eu tenho um viés associativo muito grande. Foi onde eu me apaixonei pela primeira vez pelo mundo associativismo. Foi no associativismo de crédito. E olha que já ajuda muito. Ainda tem muito dinheiro envolvido, mas todo o dinheiro volta para a sociedade. E é sobre isso. Porque ninguém tem que trabalhar de graça. Mas e se o que esse trabalho render volta para a sociedade? É sobre isso. Né? Fazer dinheiro, mas que esse dinheiro fique, que retorne de alguma maneira. Não tem problema empresas participarem disso. Eu acho que é importante, se a gente conseguir contemplar primeiro, segundo, terceiro setor dentro de um projeto que o Estado e as pessoas ganhem, pô, é isso. Né? Dá para contemplar todo mundo. A cannabis é muito generosa.
Ô Pedro, e aí falando sobre isso agora, que assim, por mais que a sua associação, ela não tem fins lucrativos, mas vamos falar sobre dinheiro. Bora. A cannabis, ela é realmente rentável? Porque nós estamos falando para empreendedores do outro lado e que pode daqui a pouco, vendo que tá sendo pavimentado esse rolê, olha e pense, cara, faz sentido eu investir e montar uma empresa para trabalhar com a cannabis. O que da planta é utilizável? O que vira dinheiro na planta? É importante não ter pressa. A gente está falando de 20, 30 anos para frente. É isso aí. A gente está começando uma coisa que agora está começando do zero agora. Até 0 ontem quilômetros. é 0 quilômetro. Então não precisa ter pressa, até porque as regras ainda estão muito altas. Nem entrou em vigor ainda, só dia 4 de agosto. Exatamente. Mas, para esse empreendedor, eu acho que hoje, onde que você vai botar dinheiro mais rápido, com regras claras, é na produção da planta. Plantar a cannabis, você vai ter seca, né? flor seca. Flor seca, biomassa, para, por exemplo, eu como associação, temos interesse de trazer isso para a associação, processar e mandar para os pacientes, né? Então você vai ter que cumprir essas regras que não vão ser fáceis. Vai precisar agora, no começo, eles botaram a regra muito alta, o que é importante agora no começo, Com certeza. toda a sociedade tem medo. Tem a questão da venda de sementes também, que é bastante nutritiva para os animais, né? Então, a gente ainda está sem regulamentação ainda para isso. Isso é um outro ponto. É importante que a gente começou no medicinal, fez uma regra legal, só que a gente tem o industrial, né, mano? Que é a semente, que é a fibra de tecido, a fibra de papel, o hemp creek. Eu tava ouvindo falar sobre isso, sobre que serve para muitas coisas, né? Pro tijolo, pro tecido. Ou seja, a planta do começo até o final dela é utilizada e pode virar dinheiro. Mas, é claro, tem que ser regulamentado. E é por isso que eu acho que a gente está convidando as pessoas para fazerem parte do movimento agora. Porque, assim, gente, a cannabis, e isso se a gente for estudar outros países, ela mudou a realidade de estados, de cidades que estavam em extrema pobreza. E por conta da liberação da produção e todo o uso industrial da cannabis, mudou a realidade de um estado, de uma comunidade inteira, porque era muito pobre e através disso conseguiu trazer muito mais qualidade de vida para aquelas pessoas. E quando nós estamos falando de uma planta que tem toda a sua especificidade para crescer, multiplicar e produzir, o Brasil é perfeito para produção de cannabis, tropical, né? Um clima mais tropical, quente. E pode mudar realmente a realidade de muitas cidades, de estados que hoje não tem renda. Quando o Pedro Alves Cabral chegou aqui, né, nas Américas, as cordas das caravelas eram de fibra de cannabis, né? Olha só, essa eu não sabia, essa é uma curiosidade As nova. cordas, as velas, a cera que se passava na madeira para colar ali entre uma madeira e outra era também de cannabis. O cânhamo, o Brasil tinha as feitorias que produziam cânhamo para esse intuito, né? E você poderia plantar cânhamo na sua casa para vender, para comercializar para linho, né? Usava-se muito para linho. Só que se o Estado precisa, não é o Estado, a realeza, né? Se o rei, a monarquia precisasse, você tinha que ceder. Então você podia pagar imposto com cânhamo. Dom João VI era dono de todas as plantações de cânhamo, mesmo que ele não fosse precisar. Entendi. É tua, mas se eu for precisar, era o backup. Então, quer dizer, ele já teve muito valor, perdeu esse valor por causa do linho, por causa do algodão, do nylon, da Dupont, dessas grandes marcas que falaram, calma aí, deu de uma marca, de uma fibra que dura muito. Ah, não estraga, né? Dura muito. Então eles falam assim, mas naquela época não era tão... Hoje você bota cânhamo como se fosse algodão. Naquela época ele era um material mais rígido. Então eles falam, não, tira isso daí que dura muito e é rígido e vamos botar o algodão e a lycra, que são sintéticos. A lycra sintética, o algodão não é sintético, mas passa por um processo que para os Estados Unidos era bom na época. Não é uma commodity pequena, né, do nylon e de outras coisas também. E teve também... Indústria civil, né? E eu acho que a cannabis tem que fazer esse papel de reparação histórica também, sabe? De compensação social, porque quando você fala da guerra às drogas, né, a gente tem que lembrar que quem sofre com a guerra às drogas não é o traficante. Não, né? É a não comunidade Com certeza que está ali na ponta, que geralmente é um menino jovem, negro, que está a serviço do tráfico, que matam e botam outro, que botam outro, e que eu acho que aí cabe muito bem um trabalho para tirar eles da maconha do tráfico e trazer para o mercado de cannabis.
né? Vamos ouvir, fazer um vocacional Vamos ver com o que essa tem de bom galera. nessa galera. Exato. E tem muita coisa, muita gente boa, né, nesse Claro. meio perdido, que não vê, na verdade, alternativa para saída, para solução dele, para a situação dele, não vê saída. Qual é a saída? É o crime, porque o crime tá aqui, né, na porta. Todo dia ele tá ali mostrando as coisas boas que ele pode me oferecer. E o Estado tá mostrando as coisas boas que a gente pode oferecer pro outro lado, né? Pra que ele vá para outro caminho. Às vezes não, as portas se fecham, né? Para essas Vocês viram pessoas que da aconteceu agora em comunidade. Brasília, essa semana, Não vi. que o cara tinha um cultivo, mas não tinha o habeas corpus, né? Uhum. E o juiz deu habeas corpus porque o cara, na audiência, o cara deu uma aula, o cara sabia tanto sobre cultivar que o juiz falou que ele seria mais valioso lá na... Aí tinha alguma relação com a associação também, que seria mais valioso lá ajudando as pessoas a fazer mais que medicação do que preso. Claro. Então a gente já teve esse despacho de sentença aí. Tá mudando, né? A cabeça tá mudando, olha que Tá legal. mudando. Eu acho que a gente tem o STF agora que você não pode mais ser preso. Agora estão dando multa, que é para quem fuma na rua. Cara, vamos. Não quer que fume na rua? Então faz locais específicos. Mas os clubes, Faz clubes, como foi, né? Porque tem controle quem tá usando, qual quantidade tá usando, cobra imposto. Traz essa arrecadação para o Estado, né? Eu acho que é uma outra discussão que não é medicinal, Com que não é de certeza. agora. Não, e não é pra agora também. Eu acho que tudo é passo a passo, né, Pedro? É que nem você disse. Primeiro a gente defende uma bandeira. A hora que essa bandeira aqui estiver bem fincada, ou que o vento não vai derrubar, aí a gente fala, não, agora vamos levantar outra bandeira. vai chegar, tá? Mas vai chegar. Eu também acredito que vai, gente. Ela vai ser convidada. É que assim, ó, ou a gente entra agora na briga, e talvez todo mundo perca, né? Vou entrar nessa festa pela janela, ou sem ser convidado. Com o pé na porta mesmo. Ou entrar dando com o pé na porta, ou a gente vai ser. Mas daqui, se a gente trabalhar direitinho, a gente vai ser convidado de honra para essa festa com tapete vermelho. Por quê? Porque vai ter acabado o preconceito, vai ter gerado emprego, vai ter gerado imposto e vai ter gerado grana. A cannabis tem muito poder e esse poder tem que ser dissipado para todo mundo. Com certeza. Por isso que eu digo, a gente tem uma força, a gente vai plantar cannabis é a parte mais fácil desse processo. A gente precisa agora criar profissionais. E onde está esse profissional? Vamos tirar das comunidades. Vamos lá na comunidade fazer um trabalho político e pescar esse jovem que tem interesse, vamos investir nele. Porque o que a cannabis vai fazer pelo Brasil? Além de cuidar da saúde de todo mundo, ela é capaz de criar um momento de industrialização que o Brasil não tem. A gente hoje só produz matéria-prima para vender para os outros. Sim. A cannabis te dá a chance de plantar, de criar uma industrialização para gerar uma riqueza maior ainda e fazer a compensação social eu acabei de falar, meu Deus do céu, reparação histórica. Reparação histórica. Entendeu? Você falou sobre isso, é bem interessante, porque o assunto que eu vou trazer agora é sobre a importação. Até pouquíssimo tempo, tudo que a gente ouvia falar sobre cannabis era trazido de fora, né? Nada era do Brasil, porque como aqui era proibido e tudo mais. Qual que é a diferença do medicamento feito fora para o medicamento feito interno? Existe diferença nisso? Ou é só porque o custo, só porque é mais caro? Como que é essa questão da medicação importada ou a nacional, Pedro? Ela regulamentou primeiro. Eu acho Eles que puderam produzir. eles têm 20 anos na frente. Essa é a diferença. Eu vou falar aqui por mim, pela Santa Cannabis, né? A gente hoje consegue produzir um remédio, não tem uma linha tão grande, mas a nossa linha de remédio tem mais certificação do que o importado. Né? A certificação do importado, a gente não tem garantia de rastreabilidade como o meu produto tem. A gente certifica no cultivo, então vamos lá. A gente planta em solo limpo, que não tem metais pesados. Por quê? Porque a planta Ela retira, né? retira tudo que tem de ruim. Poderia É outro mexer, benefício. Deveríamos plantar lá em Mariana 3, 4 anos seguidos, cannabis, ela ia tirar todos os componentes que... Sim. Então ela tem esse poder. Então a gente planta primeiro num terreno que não tem esse risco ou em vasos sob controle. Colheu, a gente pega amostras e manda para um laboratório certificado que é a da Oftolab. E ela vai lá, não, tá ok, esse material pode entrar no laboratório. Ele fica em quarentena até ter essa autorização, não entra no laboratório. Veio essa autorização, entra no laboratório, faz a extração. Feita a extração, vai de novo para lá para ver se não teve contaminação cruzada. Volta, não teve, vamos fazer o produto acabado. Dilui em MCT, que é o óleo de coco, e
manda de novo. Aí sai o COA, que é a certificação final. Sim. Que ali diz quanto que tem de canabinoides, quanto que tem de terpenos, quais canabinoides tem, se tem metais pesados ou não, se tem contaminação microbiológica. Isso tudo rastreado através de um QR Code. Né? Então, a gente tem QR Code na planta, tem QR Code na caixa, e isso, eu digo, muito gringo não faz. Olha só. Né? E a gente pode ser fiscalizado. Como que a Anvisa vai sair daqui para fiscalizar uma empresa americana? Não vai. Né? Aqui ele vem aqui, e isso que mais é uma coisa que eu falei lá na Anvisa. Falei, cara, vocês saem daqui para ir lá ver cultivo na Colômbia, em Israel, em tudo quanto é lugar, e não vem ver o cultivo que está dentro de casa. Né? A gente tem essa mania ainda de vira-lata, de achar que os gringos... Ô, Amado, e eu tenho um filho, foi diagnosticado, o médico veio aqui e receitou, mas eu não quero plantar, não quero produzir a minha medicação, mas eu também não tenho condições de comprar a minha medicação. Você consegue me ajudar a entrar com o processo, pedir para o Estado bancar isso? Como que você pode me ajudar como advogado se eu for essa mãezinha e estiver nessa situação agora? Com certeza, temos dois cenários. Um cenário eu faço sempre, dou toda a minha atenção a todos os clientes, como se fosse meu primeiro cliente, trato todo mundo igual, vejo se tem o perfil, né, atrás do HC. Se não tem, geralmente eu encaminho para o acolhimento da Santa Cannabis, que é uma alternativa bem legal. Acho que tem consulta médica a partir de R$50. É uma coisa altamente acessível. Olha só. Então eu já encaminho para lá. Ou então a gente pode fazer esse pedido, né, para o Estado, quando é um medicamento bem específico, que já tem um tratamento ali rolando, não tem mais como pagar, o Estado se negou, ou não tem como ter a medicação. É exatamente isso, não tem como ter a medicação e o filho precisa. A gente pede, né, faz o pedido para o governo, para o Estado, com medida de urgência, porque é um dos princípios mais fortes constitucionais que a gente tem, que é a saúde, né? A vida. Então, isso daí, principalmente para uma criança, que pelo Estatuto da Criança e do Adolescente tem prioridade, né? Já é muito grave, a tua vida está em risco. Ainda mais sendo criança. Então, ele é um processo bem sério, geralmente a gente consegue, né? Eu brinco que eu tô numa tese que eu, às vezes, tenho 100% de aproveitamento. Por exemplo, dos HCs, eu tenho 100% de aproveitamento ali, até porque já é uma tese pacificada e tal. Mas essa da medicação, às vezes, bate na trave, às vezes não bate, mas a gente tá sempre ali com o cliente, né? A gente faz até dar. No meu escritório, a gente vai até dar. Ô Pedro, esse cliente do Amado, que já foi no médico, já tem ali a receita médica e ele conseguiu a liberação para ele poder plantar, mas ele agora precisa de ajuda, né, para isso. A Santa Cannabis também é um parceiro no sentido de levar ele, ensinar ele como cuidar da planta, como extrair tudo, ou essa pessoa pode produzir e mandar a planta? Como que funcionaria nesse sentido em relação a essa parceria? No que a Santa Cannabis pode ajudar essa pessoa que terminou o processo ali com o Amado? A Santa Cannabis, na questão do HC, pode ajudar dando um curso de cultivo e extração para ele provar para o juiz que ele sabe fazer. É um pré-requisito processual esse. Então vamos lá, o Amado vai fazer toda a parte documental que não é fácil, né? Tem todo um processo, dá trabalho para o advogado, porque você tem que comprovar que aquele remédio está dando resultado, tem que juntar uma série de documentos, ter lá um laudo de um agrônomo, ter um laudo, às vezes, de um médico, de um farmacêutico, às vezes, ou de um químico. Clínico. E histórico clínico de comprovação. E a Santa Cannabis entra nesse processo de ensinar a plantar, da liberdade. A gente já tá chegando quase no 50º curso. Meu foi o 36, acho. Quando eu tirei meu HC, eu fiz lá na 36, ó. Foi 36. Passou dos 40, já estamos caminhando para os 50. Por quê? Só. Porque a gente acredita nessa independência. Esse trabalho que o Amado faz traz independência. Você não vai depender da associação. Você não sabe se amanhã a associação vai conseguir Greve de caminhoneiro. Greve de caminhoneiro. Então, é um trabalho, nesse ponto, é um trabalho, assim, louvável de independência para o cidadão. Que a gente super apoia. Na questão de judicialização, a gente pode fazer... Porque judicializa, você tem duas judicializações, né, Amado? Para quem não pode pagar, que vai para o Estado, e para quem tem o convênio médico.
Sim. Então, você pode colocar essas duas entidades. Hoje, aí. então, se eu for diagnosticada, recebi o laudo e eu posso ir lá e processar meu plano de saúde para ele. Se ele se negar a fornecer a medicação, Uhum. sim. Sim. Olha Só que qual que é o lance? Qual o medicamento que eles vão fornecer? Importado. Com certeza, E, entendi. e aí, cara, isso pro Estado, o Estado gastou 32 milhões nos últimos anos com judicialização de empresas estrangeiras. Existe uma indústria da Uhum. judicialização Sim. das empresas lá de fora, sangrando o Estado. Por isso que é urgente, Jorginho Melo, secretário Diogo, é urgente que a gente produza aqui e pare de sangrar o SUS. Né? A Com gente certeza. quer somar e fazer com que esse remédio chegue no SUS de catarinense para catarinense. Deixar o capital no estado girando. Eu acho que assim, ó, a gente já reconhece que nós temos um governo de estado que é um bom gestor. Então prova que você é um bom gestor realocando o dinheiro pro lugar certo, né? Eu acho que não faz o menor sentido um estado que tem toda essa competência dentro do estado, que tá mais do que provado que vocês já conquistaram todos os selos de qualidade e, como você diz, é mais certificado do que qualquer medicamento que vem de fora. Qual é o sentido de eu continuar mandando dinheiro embora e não deixar dentro do nosso estado? Se ele já é um estado rico, ele pode ser ainda mais rico, não é verdade? Até mês passado eu entendi o medo deles. Uhum. A Anvisa não tinha se pronunciado, agora não. A Anvisa se pronunciou e deixou uma porta aberta para a gente junto levar uma opção de produção estadual, né? Então, eu acho que vai chegar, eu acho que é um amadurecimento também, sabe? Existe um amadurecimento das instituições, da própria Santa, da sociedade, Faz parte do processo. faz parte do processo. Ô Pedro, eu só chego na Santa Cannabis através de encaminhamento ou eu posso simplesmente, deu na cabeça aqui, eu vou procurar a Santa Cannabis, vou entender o que ela faz para ver se ela consegue me ajudar, eu posso buscar direto a Santa Cannabis para essa ajuda? Pode buscar nosso site santacannabis.com.br, Instagram, Facebook ou pro pedro@santacannabis. A gente até sinal de fumaça se mandar, a gente atende e vai ser atendido, ninguém sai de lá sem resposta. O que a gente puder ajudar, a gente vai ajudar, tanto no curso quanto no fornecimento, como indicação de bons profissionais para fazer HC. Conta com a gente. Ô Amado, e quando eu abro o meu processo, o Ministério Público não encana, não, com esse processo todo que você cria? Ou eles já entenderam que é algo que já está sendo feito? Como que é para você, como advogado, quando você vai lá e entra com o processo pedindo o HC aí de quem quer produzir a sua medicação? Olha, às vezes não só o Ministério Público, mas o juiz de primeiro grau também, sei lá, muitas vezes por princípio próprio, ele nega o habeas corpus em primeiro grau. Só que na terceira e na quinta turma do STJ em Brasília já foi pacificado que o paciente de cannabis medicinal tem o direito a plantar sua própria medicação. Então, eu recorro ao tribunal, né, do primeiro grau ao tribunal. Se no tribunal também já não der, ou se o Ministério Público recorrer no tribunal, eu levo ao STJ e lá é pacificado, é meio que bater e valer. Mas tu me pergunta assim, a Renata me pergunta, Amado, mas e o tempo disso aí tudo? Tu levar o terceiro grau, levar a Brasília, no STJ, não é uma coisa demorada? Geralmente para os processos comuns são, mas como é um processo que faz a vida da pessoa e a liberdade da pessoa que estão em jogo, é um processo muito mais agilizado. Coisa ali de 8 meses já tá tudo certo no STJ, tudo. E nesse meio tempo, por mais que não esteja, por exemplo, o meu processo só deu certo na última instância, depois dos 8 meses. Mesmo nesse meio tempo, ele tem uma segurança jurídica, porque o processo está ajuizado, as polícias, elas são polícias judiciárias, então elas cumprem mandatos judiciais, o processo está girando, não tem uma posição definitiva em última instância ainda, se não tiver um risco de o cliente está em traficância ou alguma coisa de investigação, alguma coisa assim, o juiz jamais vai expedir um mandato para ir lá recolher as plantas da pessoa, tendo em vista que aquilo está sendo analisado por ele mesmo, né? Então, isso causa uma segurança muito, muito boa para os clientes e acho que isso é indispensável, principalmente para quem tem filhos, ou para quem tem família, ou para quem leva uma vida a sério mesmo. Você disse que os seus telespectadores aí levam a sério a sua vida, que são pessoas sérias. Muitas pessoas que levam a vida assim, muitas vezes escondem que gostam,
da cannabis, mas lá no fundo a gente vai ver que gosta muito, ama. E eu elas acho precisam que dessa segurança. eu acho que existe medo mesmo, né, de expor aquilo que você pensa. Eu confesso que para eu expor, eu acho que essa fase da minha vida, expor o meu interesse por cannabis, expor por que eu fui estudar cannabis, porque tem a ver com a minha família, tem a ver com muitas doenças envolvidas, mas eu acho que principalmente é como o Pedro falou, né? A cannabis, ela sem dúvida, ela pode ajudar demais quem quer sair do vício, que domina ela, que faz ela morar na rua. Que você nunca, gente, vocês nunca vão ver um maconheiro morador de rua. Nunca vão. Dificilmente. Não vão. Sabe por quê? Porque esse cara, ele segue a vida dele. Vou falar, tá? É que nem o Amado falou, às vezes as pessoas guardam esse segredo, as 7 chaves, e eles nunca vão contar. Porque a gente vive numa sociedade aí de 100 anos de preconceito plantado. Mas existem gente na sociedade em todas as áreas. Altamente Que se Produtivas, medicam, que são produtivas, que estão construindo história, que estão fazendo história. Mas, por conta de toda uma sociedade que se fechou até para aprender, para estudar sobre, essas pessoas acabam ficando a vida inteira no anonimato. E eu acho que chega de o anonimato para uma coisa que tá salvando vidas. A ciência tá aí para mostrar, né? Não acabou essa era de... Eu tive muito medo Medo. por muito tempo, sabe, Pedro, de trazer isso à tona por retaliação mesmo. Porque tem gente que vai expor a opinião dela e tá tudo bem, eu te respeito também se você não concorda. E se você não concorda, não compra, não planta, não usa. E quem estiver aí calado, isolado, quiser conversar comigo, @eamadojúnior. E Chama. E sai da irregularidade, né, Amada? É fazer as coisas do jeito certo. Se nós zelamos pelas coisas certas, eu acho que começa por aí fazer o certo, Nada né? como tá na razão. É isso aí. Não tem como você ser prejudicado se você sabe o que você tá fazendo e é pro seu bem, né? Pra saúde. Ô, Amado, vamos falar do GanjaFlix. Caraca, o cara é tão disruptivo que ele falou assim: não basta eu trabalhar com direito canábico, não. Eu vou criar um podcast Pra gente botar pra a cara falar só sobre isso. Fala pra mim sobre esse canal. Então, Renata, esse canal foi uma coisa bem legal, que foi por um trabalho de desenvolvimento de marketing na minha rede social, e o GanjaFlix foi muito legal, combinou demais ali, a gente falou, vamos levar esse projeto pra frente, e começamos, Pedrinho, já foi lá, faixa preta da cannabis, botou a régua dos nossos convidados lá em cima. Eu assisti esse podcast inteiro, hein, Pedro? Deu um show lá mesmo gente de devora ensino. esse episódio aí. E o propósito mesmo é porque hoje em dia ninguém assiste mais da televisão tradicional, reclame do Plim Plim, o negócio. Cada um assiste o seu podcast em casa, e às vezes a mãe tá fazendo a comida, o pai tá fazendo churrasco, tu bota ali no final de semana, deixa rolar um pouquinho, daqui a pouco vê o que tá passando na TV e vai educando a família, né? Boa. Então foi para esse propósito o meu podcast, para trazer informação. Porque na minha época, na época do Pedrinho também, com certeza, a gente jogava bola na rua, andava de skate e tal, e a raça era toda reunida, eventualmente tinha um ali que fazia um baseadinho, alguma coisa, e as mães nunca queriam que a gente se envolvesse com esse pessoal aí e tal, né? Então, várias mães, às vezes, que os filhos se envolveram ou não se envolveram, mas tem aquele ranço, às vezes tem fibromialgia e não quer se tratar por causa disso. Então, esse também é o propósito do podcast, de amolecer as cascas dos familiares que não têm essa concepção tão nítida quanto a gente tem. Comunicação é o papel principal. A gente precisa falar muito, né? Para converter muita gente. Evangelizar. Evangelizar, galera. Mas é sobre isso, né? É sobre explicar para as pessoas o que ela tem de bom e o que ela tem de ruim e colocar na balança. Se a gente for analisar todas as coisas nesse mundo, tem o seu lado bom e tem o seu lado ruim. Se a gente for falar de religião, a gente vai colocar um monte de coisa boa na balança. Mas a hora que vem o fanatismo, essa balança faz assim, né? Tipo, tudo que era bom se perde. Porque se a pessoa vira uma fanática maluca, ela se prende em coisas que nem foi o que Jesus ensinou. Tipo, nem foi, né? Não, e o jeito de usar, né? Você quer coisa mais perigosa do que vende numa drogaria? O nome já diz, e a gente tem drogaria 4 por 5, 10 por cada bairro. Porque a gente tá virando uma humanidade viciada em remédio. Cada dia mais.
Cada dia mais. Entendeu? E eu vou falar uma coisa pra vocês. Tem uma coisa boa sobre a minha transição de carreira, é que acabou os remédios dessa casa. E aí é que a gente percebe que o quanto que às vezes a nossa vida nos adoece. É a nossa vida que nos adoece, né? Então, eu vivi uma vida que do nada eu tava sentindo azia da hora que eu acordava, da hora que eu dormia, então eu tava tomando remédio pro estômago. Aí a dor de cabeça vinha e altas crises, e enxaqueca, e Unimed pra cá, Unimed pra lá. Ô, galera, eu saí dessa vida, nunca mais me deu Mas enxaqueca. Você tá leve, pô. A gente tem gente aí tomando pra dormir, pra acordar, Pra acordar, pra transar, pra viver, pra conseguir ficar com o filho, dando pro filho porque não aguenta o filho. É um processo. A gente tá porque tá fácil, o acesso ao remédio tá fácil, a indústria. Você vê a crise do fentanil, cara, cara, a gente fala né, da maconha, mas olha a crise que tá nos Estados Unidos, velho. O fentanil, Los Angeles, Hollywood. E aquilo é droga de verdade, né, gente? A pessoa vira um zumbi, aquilo sim. Filadélfia, todas essas cidades, esses lugares estão, cara, tá E é uma droga de laboratório, né, Pedro? É de laboratório. Não tem nada a ver começou na indústria, né? Na indústria farmacêutica. Tem um filme na Netflix que eu recomendo, não me lembro o nome agora, mas é sobre o fentanil, procurem. Que, cara, a indústria do fentanil contratava mulheres gatas para ir nos consultórios dos médicos, fazer eles receitar. E aí começou, velho, a viciar todo mundo e saiu do controle. Saiu do controle, cara. É isso aí. Então, essa é a indústria farmacêutica que a gente tem hoje, que seduz o médico, que banca para o cara receitar aquilo, que faz caber dentro das pesquisas. Porque, cara, tem duas coisas que depois que eu comecei na Santa Cannabis que eu percebo que é muito cruel dentro da medicina. A indústria gasta milhões para fazer pesquisa para caber no interesse dela. Exatamente. Entendeu? Muitas vezes tem a solução já de algumas doenças, mas não solta, deixa ali as sete chaves. E aí você tem um outro problema que eu descobri. A Santa Cannabis certifica o óleo dela no laboratório terceirizado. Eles não, eles certificam internamente. Cara, certifica o próprio remédio, né? Cara, eu tô te falando, é botar o lobo pra cuidar das galinhas, velho. Entendeu? É isso aí. Mas isso é o que acontece há anos, mas ninguém fala, ninguém tem coragem de bater de frente com a indústria farmacêutica, porque ela é forte demais. Perigoso também. E perigoso também, e por aí vai se ficando. Mas até quando? Eu acho que, sim, nós somos agentes de mudança no nosso tempo. Eu acho que agora. E não dá, né, Pedro? Não dá pra gente... Se tem uma coisa... Gente, eu falo isso há uns 20 anos. Eu não nasci e vou morrer nessa terra sem ter feito o mínimo de diferença, nem que seja no ambiente em que eu estou. Eu me recuso a acreditar que Deus olhou lá pra mim e falou, não, vou mandar a Renata pra terra aqui agora, e ela vai nascer e vai morrer e não vai fazer nada. Não, não tem como. Por quê? Porque a minha vida tem que ter um propósito, tem que valer a pena. E a minha voz tem que ser um agente de mudança no meu tempo. Que seja para poder abrir os olhos para as pessoas para aquilo que faz e para aquilo que não faz sentido. Né? E eu acho que é muito sobre isso. E vamos falar de futuro. Futuro da cannabis no Brasil. Agora que a Anvisa foi lá e autorizou algumas pequenas coisas. Nós falamos sobre os empreendedores, que é para eles abrirem os olhos, mas é algo de 20, 30 anos para frente. Mas agora é a hora do quê, Pedro? E o que ainda não é a hora em relação a cannabis? Cara, eu acho que a nível nacional, agora é a hora de quem quer cultivar, é uma oportunidade, tá aí a oportunidade. A nível estadual, eu acho que a gente tem que fazer esse movimento catarinense pró-cannabis. Eu acho que esse é o momento de a gente se unir para ter esse direito de produzir, ter os cargos de trabalho aqui, as oportunidades, tanto de financeiras quanto de trabalho em Santa Catarina. É hora de começar a pensar no industrial, como que a gente vai brigar, né, eleger pessoas que estão dispostas a mudar esse jogo, que vão entrar lá na política sem medo de enfrentar a indústria farmacêutica, sem medo de fazer a discussão do industrial que está parada, né, com a capacidade de mobilizar setores em prol de um único movimento, para que a gente possa mostrar que a sociedade civil é que manda nisso daqui. Né? Chegou a hora de a sociedade civil se organizar. A Santa Cannabis, né, um dos maiores orgulhos que eu tenho da Santa Cannabis é que mostra que a sociedade civil organizada muda as coisas. Né? A gente conseguiu mudar uma regra na Anvisa.
A Anvisa nunca tinha regulado empresa, associação, só empresa. A gente cansou de ir na Anvisa e ouvir deles falar, cara, esquece, a Anvisa nasceu para regular empresa, não associação. Vocês não vão ser regulados nunca aqui. E aí a gente fez tanta pressão, tanta coisa. Tivemos também um anjo, cara, que é o Thiago Campos, cara, que é um cara negro com Black Power. Eu sempre falo isso, que parece que tinha que ser ele. Cara, tô arrepiado. Por quê? Porque, cara, o cara foi lá e ele pediu vista do processo contra todas as indústrias. Sentou com as associações, chamou, ó, quero pedir desculpa que eu tô assumindo agora, a gente vai ter que lançar uma regulamentação, não vai ser a melhor, mas nós não vamos esquecer de vocês. Porra, cara, isso vindo de um cara que acabou de chegar. Cara preto. Preto, negro, com Black Power, isso representa muito, é um sinal. Eu mandei uma mensagem e falei, cara, tu é um anjo negro enviado para nos ajudar. Porque acho que agora é esse momento justamente de bater. A gente tem a organização, a sociedade civil organizada dá resultado, tá aí a prova. Existe eleição para você votar no que você acredita. Exatamente. Existe internet para denunciar o que você não acredita, o que está acontecendo. Né? Então, acho que a gente está numa mudança de era. Eu acho que o desespero, a indústria farmacêutica ficou desesperada. Como assim liberou para a associação? Alerta vermelho, alerta vermelho. Os caras vão, porque eles acharam que eles iam nadar sozinho nesse oceano verde, né? Então, quer dizer, eu acho que a gente está numa janela de oportunidade única, mas que só vai acontecer se a sociedade civil se juntar através de um movimento, eleger pessoas que realmente vão comprar essa briga lá, que sabem do que estão falando, porque... E aí eu vou bater aqui na direita e na esquerda. Nenhum dos dois fez o dever de casa. Né? Aqui a gente tem as dificuldades, mas pelo menos temos uma lei que veio da deputada Paulinha, que é a melhor lei do Brasil. Né? Então isso também é um negócio curioso em Santa Catarina. A gente é o estado mais conservador, mas a melhor lei daqui, a associação que conseguiu umas melhores autorizações é daqui. Né? Então a gente está construindo. Falta agora... as entidades políticas, seja ela de direita ou esquerda, entender a oportunidade que as associações são. Né? Eles não entenderam ainda o tamanho da cannabis, eles ainda têm medo, e não tem que perder esse medo, porque dá voto, não tira mais voto, agora dá voto. Entende? Então eu acho que fica aí o puxão de orelha nos governantes de fazer o dever de casa, de ter coragem política para romper com velhos estigmas e trazer a sociedade civil. E a sociedade civil também bater na mesa e falar, a gente quer participar. Cara, eu convido todas as pessoas de direita que se dizem conservadoras a estudarem um pouquinho mais a pauta da cannabis. Eu acho que ficar batendo nessa tecla do eu sou conservadora, mas eu acho que conservadorismo não tem nada a ver com preconceito criado, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E é quando a gente fala sobre o conservadorismo ser totalmente contra, é porque colocou-se na cabeça que maconha é uma droga, né? E aí, quando se fala de droga, coloca todo mundo na mesma caixinha e não é. Mas tu sabia que muitos governantes de direita teve uma construção melhor do que os de esquerda? Eu acredito que sim. O Tarcísio de São Paulo fez um bom trabalho. Agora, eu acho que a cannabis ela é tão fascinante, tão brilhante, que não é só sobre ajudar pessoas. É sobre esse momento que a gente vem vivendo. Tu comentaste sobre o que vai ser o futuro. O futuro, tu pode escrever e pode anotar se quiser. É a cannabis unindo pessoas de esquerda e de direita, acabando com a polarização que está destruindo todo mundo. Já está acontecendo então isso é tão brilhante que isso me dá até borboleta no coração, porque essa polarização não dá mais. A gente não evolui, a ciência não evolui com a polarização, o futebol é outra coisa, mas a política não evolui com a polarização, a saúde das pessoas nada. Não todo mundo fica doente. Direita, esquerda fica doente. A gente fornece óleo para todo mundo. A gente, lá na Santa, tem direita que toma óleo, esquerda que toma óleo, político que toma óleo, eleitor que toma óleo, católico, evangélico, umbandista que toma óleo. Cara, a gente atende todo mundo. Eu acho que na hora do diagnóstico não tem mais lado político, não tem mais bandeira religiosa, não tem mais nada. Tem eu querer sanar a dor que o meu filho tá sentindo, ou que eu estou sentindo, ou a dor que isso tá gerando na família. Porque uma pessoa doente
né? E Adoece aí todo mundo. adoece todo mundo. E quando a gente tá falando de doenças mais graves como o transtorno do autismo, por exemplo, que a família inteira fica envolvida, no idoso com Parkinson, cara, o Amado posta uns vídeos lá que assim, chega a dar um negócio assistir, né? Mas terminem de assistir, terminem, porque Eu depois termino, emociona, né? eu Tem gente que não consegue terminar. Não, tem gente que não consegue. Mas quando você vê aquelas situações de pessoas que elas esquecem quem elas são, né? Porque não é esquecer quem os outros são, a pessoa esquece quem ela é. E aí ela começa a agir nos impulsos da agressividade, não consegue mais ter relacionamento com ninguém por perto. E aí quando você vê uma planta, mano, que restabelece isso, Ela restabelece correndo, a contando autonomia, piada. restabelece a autonomia. Gente, eu vi um vídeo de um cara que não conseguia tomar água aqui, ó, porque derrubava tudo. A pessoa vinha, colocava o óleo na boca dele. 5 minutos depois, o cara tava pegando o copo d'água e não tinha mais uma tremura na mão. Não tinha mais tremor. E dignidade de higiene também, né? Que a pessoa com Parkinson, né? Imagina, não consegue nem se limpar, tomar banho. Então, se isso não é o bem, o que é o bem? E é por isso que no começo desse podcast eu chamei a atenção das pessoas para ouvirem até o final. Sim. Porque se isso que faz tão bem para as famílias, para as pessoas, não for algo bom que vem de Deus, o que que é, Tem gente? muito lobo e pé de cordeiro aí. E tem, né? Sempre vai ter, Aí no né? final, cara, o paciente ele não tá nem aí pra política. A polarização tá num grupo muito pequeno que faz muito barulho. O brasileiro Chato, comum. chato, já. Já tá chato, já tá chato. O brasileiro comum que tá precisando, ele não tá nem aí, cara. Ele tem que trabalhar, ele não tem tempo de ficar discutindo isso, né? A polarização ficou cútil, de certa maneira, assim, né? A esquerda também não colabora muito quando ela traz assuntos que fogem até do linguajar, né, da população. A Então, gente tem que ir pelo progresso. a esquerda e a direita estão errando, vocês têm que reconhecer a nova era da cannabis e apoiar a iniciativa popular, né? Deu de apoiar a iniciativa capitalista. Amado, o preconceito ainda influencia as decisões judiciais? Influencia, né? Vou te dar um exemplo, Renato, de como influencia. Às vezes a gente tem alguma decisão de primeiro até em tribunais, tá? Não em tribunal superior, mas até em tribunais regionais, de que a pessoa precisa tomar medicação tradicional durante tempos, danificar às vezes uma estrutura, um órgão vital, por exemplo, fígado, com a medicação, ou até mesmo medicações, por exemplo, o Charlão, o Parkinson dele hoje é muito pior decorrente da medicação que ele tomou, não da própria doença dele. Uau. Entendeu? Então a pessoa ela tem que se envenenar para poder partir para cannabis. Então por que não começa da cannabis? Porque o efeito colateral é zero, muito pequeno. Para que a pessoa tem que se envenenar antes? Então olha o retrocesso. Claro que a gente passa por cima dessas decisões, mas elas incomodam o processo. Fazem demorar mais. Então, por aí, tu já vê que tem muitas pessoas, muitos juízes, muitos até desembargadores de colegiado, que às vezes tem, não unanimidade assim, que a gente não vê muita unanimidade nesse sentido, mas sempre tem um votinho divergente, graças a Deus, né? E sempre mantém o bom andamento do processo. Agora, o que a gente vê, isso pra mim é uma coisa que não tem cabimento. Não tem modo de ser. Primeiro tu te envenena pra depois... Tentar. Pô, Isso mudou agora com a Anvisa, tá? Porque a Anvisa preconizava o seguinte: a cannabis ela tem que ser a última tentativa como uso compassivo. Então é o seguinte: primeiro eu tento tudo que tem de químico, se não deu, eu como médico posso... Cara, agora mudou, agora dá para ser um dos primeiros. Isso foi um avanço que a Anvisa trouxe. Outro avanço é que a Anvisa permite THC agora, mas não produzido aqui, produzido fora. Que é um erro, mas as associações vão continuar produzindo aqui. Sim. Né? Então, pra gente é bom, porque daí deixa a gente no jogo ainda, né? Porque Sim. senão a indústria vem e vai matar Com e sufocar Com as certeza. associações, né? Então, eu acho que a gente está no caminho certo, mas tem que ficar de olho. Boa. E pra gente finalizar, galera, né? Foi um bate-papo incrível. Acho que a gente falou sobre tantas coisas interessantes aqui, sobre a diferença que isso faz na vida dos pacientes, na vida de quem entendeu que isso faz sentido pra ela, né? E juridicamente, como que eu resolvo pra mim não ser um contra-lei e ficar andando com medo, porque, enfim, tô carregando minha medicação dentro do carro e separado de uma blitz. Então, eu acho que a gente falou sobre muitas coisas de que quanto
quanto mais correto você for e mais correto você quiser ser, eu acho que esse aqui é o caminho. A gente falou só sobre coisas que é dentro da lei, que hoje é permitido, os avanços que a gente tem dentro do Brasil. Eu, particularmente, fiquei muito surpresa quando eu conheci vocês dois, porque foram duas apresentações, assim, muito próximas, mas que me fez enxergar esse mundo canábico diferente. Eu já tinha uma visão diferente, eu acho que é porque eu vim, né, desse mundo antes, eu conheci a cannabis muito tempo antes, não era uma usuária de cannabis, como eu disse, o meu problema era outras drogas, e a cannabis nem é droga, mas enfim, ainda é no Brasil, a gente só precisa resolver isso. Mas eu vejo que foi muito esclarecedor para que as pessoas possam entender que chega de preconceito. Eu acho que a gente tem que estudar sobre o assunto, entender sobre o assunto, e só depois que a gente entender, a gente entra numa discussão para falar se você é a favor ou não. Mas, como diz lá no documentário da Santa Cannabis, a planta é tão apaixonante que não tem quem comece a estudar sobre ela que não fica assim apaixonado, porque é algo, gente, que é uma semente que você planta, brota, não existe, não foi feito pelo ser humano, não, foi feito pelo Criador, sabia que foi o Criador que fez a planta? A gente tem o Marcos Rezende, sabe que é o Marquinhos? Aham. O Marcos Rezende da cadeira de roda, que tava lá no evento. Ele é aqui do bairro aqui. Ah, boa! Eu vou desbobear, vou passar lá agora para dar um abraço nele. E ele fala, a gente já foi autorizado por Deus. Sim. Ele fala isso, então, e é verdade. Né? Deus já autorizou. Se essa planta não fosse para existir, ela não estaria aqui, Deus não teria feito. Deus fez a planta e fez do humano e botou ainda a planta dentro do humano, porque tem o sistema endocannabinoide. Não, e entender também esse lado mais científico, né? De por que a cannabis funciona, por que ela regula esse sistema que nós já temos. Eu duvido que você sabia disso, hein? Se você é um dos que não sabia disso, comenta aqui embaixo, porque eu também não sabia. Então foi puro aprendizado. Mas eu queria que vocês pudessem deixar um recado. O Pedro, para aquelas pessoas que acham, tem uma dúvida, eu acho que a cannabis pode fazer sentido para o que eu estou sentindo agora, ou para o que meu filho está sentindo agora, o que essa pessoa pode fazer e como que a Santa Cannabis pode contribuir? Procura a associação, a Santa Cannabis hoje tem médicos de todos os tipos, de toda a especialidade, começando por R$50 e chegando até os mais caros para quem pode pagar. Lá a gente vai fazer todo o acolhimento. Caso você tenha resultado coli, não possa pagar, temos profissionais que podem judicializar. Se você quer aprender a plantar, extrair, fazer seu próprio remédio, depois tirar um habeas corpus, entre em contato com a Santa Cannabis. E como eu quero até corrigir, né, que eu falei que deveria ser, as iniciativas deveriam ser só das pessoas, não, os pequenos e médios empresários também, né? A gente precisa estar junto porque um pequeno laboratório de extração, no futuro uma farmácia de manipulação, o cultivo, você profissional de farmácia, de enfermagem, como eu já falei, químico, agrônomo, todos nós temos oportunidade nesse mercado. Nesse momento é mais o produtor, então a gente está com um cadastro agora que é para produtor, pequeno produtor de Santa Catarina. Você que é pequeno produtor e já produz, principalmente é orgânico, ou não, mas quer participar disso, entre em contato com a gente está montando essa rede de produção catarinense para levar até o estado e mostrar a nossa capacidade produtiva. Isso é um recado que eu deixo. Você profissional também, entre em contato, olha, eu quero fazer, a gente está fazendo um banco de pessoas que tenham vocação para trabalhar com isso e preparando, né? Porque não adianta regulamentar, tem que preparar os profissionais. Com certeza. Tem que reclamar os produtores, né? E botar o governo do estado na parede para fomentar essa rede, né? Então, contem com a gente, procura a gente. A gente tem um cadastro lá para todos os tipos de pessoas que querem participar desse movimento. E, Renata, de novo, obrigado, velho. Para nós é uma honra. Eu sou seu fã e sempre que você precisar, a gente vai estar aqui, ó, à sua disposição, né, Amado? Com certeza. E o Amado, eu queria que ele deixasse um recado para aquela pessoa que não quer mais ficar nas sombras. Sabe aquela pessoa que tá a vida inteira escondendo que ela precisa, ou enfim, manda um recado para essa pessoa, você vai falar bem melhor do que eu. Então, se você é um entusiasta canábico, se você já planta, se você não planta ainda, mas quer plantar, se isso faz sentido para você, ter suas plantas em casa, ter a segurança de transitar em todo o território nacional com a sua medicação, seja flor seca, seja extração, seja bala de goma, o óleo. Se você quer ter acesso à melhor medicação,
possível, que é a feita por você mesmo ali, na hora, sabe o que né, deu para a planta para comer, sabe quanto de luz deu para a planta, sabe qual resultado vai extrair daquela medicação. Se você quer ter essa segurança no seu apartamento, na sua casa, no seu carro, você me procura lá, @amado_júnior no Instagram, que a gente resolve esse problema para você em pouco tempo, sem burocracia. Galera, eu sei que vocês me agradeceram, mas eu aqui gostaria de agradecer vocês pela coragem, né? Porque eu acho que há 7 anos atrás, essa briga e essa conversa, ela era ainda muito mais difícil. Eu imagino quantas pedradas o Pedro não levou. É claro que ele encontrou pessoas boas para segurar na mão e falar, Pedro, vai lá, eu sei que você tá aqui levando pedrada, mas a gente vai te segurar pelo menos em pé. Foi isso, é isso. A gente vai te segurar pelo menos em pé. A gente cuida das suas feridas, mas vai lá. E o Amado por ter essa coragem de ir pro ramo do direito, de levantar essa bandeira, de não esconder isso, né? Eu brinco que o dia que eu conheci o Amado, ele falou assim, cara, não tem nem como esconder, se a pessoa entra no meu Instagram, já era, né? Já sabe no que eu trabalho, o que eu defendo. E realmente por ter virado o rosto disso. Eu acho que, às vezes, o que a gente precisa é que pessoas de bem coloquem os seus rostos nisso. Para mostrar que nós não estamos falando de algo prejudicial, mas sim de algo benéfico. Muito pelo contrário. Exatamente, e em todas as áreas. Então, obrigada, gente. Valeu de verdade por me fazer tomar coragem também de vir aqui, de levantar essa bandeira. Como eu disse... Você foi corajosa, hein? Tem que ter, né? A corajosa foi ela, eu acho. Ela foi corajosa, né? Mas eu sou uma pessoa que eu acredito demais no amor. Mesmo. Foi isso que Jesus nos ensinou. Eu acho que é onde existe o amor, até para paciência de explicar, as coisas se esclarecem. Então, se você escutou até aqui e ainda ficou com dúvida, você tá com dúvida, você ainda não tem certeza se isso é bom ou se é ruim, eu te desafio a estudar mais. Procure mais informação. E se precisar de ajuda, pode me chamar. Chama a gente aqui, chama o Pedro lá da Santa Cannabis, chama o Amado. Essa galera realmente entendeu que esse é o propósito de vida deles e eles não vão se sentir incomodados de tirar todas as suas dúvidas. E do mesmo jeito, eu também não vou me sentir incomodada de tirar as suas dúvidas. O que a gente não pode é se esconder atrás de um pré-conceito sem base bíblica, sem base médica, sem base jurídica, sem base nenhuma. E aí, nós vamos, né? Só pelo que eu ouvi dizer, tem gente que nem sabe o que é e fala mal e propaga o mal e briga, né? Meu Deus! Então, assim, eu acho que chegou a hora de pessoas boas, do bem, que sabem o que querem, que são corretas, de também colocar o seu rosto nessa bandeira, porque a gente vai crescer bem mais rápido dessa forma. Isso aí. Então, eu acho que é isso a mensagem final. Se inscreve nesse canal, hein? Eu pus a minha cara aqui falando sobre algo que é extremamente diferente para que você pudesse compartilhar esse podcast para todo mundo que precisa entender mais sobre a cannabis. Então, se inscreve, toca no sininho para ver os próximos episódios que virão por aqui. E se você conhece um empreendedor que tem uma história incrível que você gostaria de ouvir e que sabe que o mundo precisa conhecer, coloca o nome dele aqui também que eu vou convidar ele para vir aqui no meu podcast. Um abraço e até o próximo Empreendecast. Valeu, galera. Zumbindo ideias, acendendo saber. Sua marca brilha. Vamos aprender e vencer.